Olá pessoal, um prazer estar de volta com vocês, agora pensando especificamente a estrutura do projeto de pesquisa. A ideia é que nós possamos falar de cada um dos itens desse projeto e explicar um pouco do conteúdo de cada uma das partes. Conosco vai estar nessa aula a professora Letícia Silva Ferreira, que é uma grande parceira na construção de diversas atividades no sentido de pensar a metodologia científica. Recentemente nós tivemos uma oficina sobre metodologia científica, estivemos em Confins, em Jaboticatuba, Confins, né? Bambuí, Lavras. E hoje é mais uma oportunidade da gente pensar, então, como construir conhecimento de maneira científica. O meu nome é Paulo, sou professor da disciplina e teremos o maior prazer de estar juntos nesse curso. Letícia? Olá, tudo bem com vocês? É um prazer imenso estar aqui aceitando o convite do professor Paulo e estar aqui falando sobre essa questão tão presente nos meios acadêmicos, que é a pesquisa científica. Atualmente estou trabalhando como professora também do Departamento de Educação aqui da UFLA e estou satisfeita também no sentido de que estarei atuando como tutora à distância da turma de São Sebastião do Paraíso. Então, eu acho que já é um primeiro contato e já é uma oportunidade da gente se conhecer um pouco, né? É isso aí. Então, nessa aula, nós trabalharemos a definição do projeto de pesquisa e estudaremos cada uma das partes desse projeto. Então, vejamos, por definição, um projeto de pesquisa nada mais é do que o planejamento detalhado de um conjunto de estratégias de investigação e a respectiva fundamentação teórica de cada uma das estratégias. Então, um projeto de pesquisa, como o nome diz, projetar é fazer alguma coisa que está antes da atividade, né, Letícia? Isso. É lançar um olhar adiante. Então, o que nós queremos realizar com o projeto de pesquisa? Com uma pesquisa. O projeto vai nos dar um roteiro, não é? E esse roteiro, que vai ser detalhado e escrito detalhadamente, à medida que for escrito, vai demandando uma fundamentação teórica. Isso porque nós não estamos construindo conhecimento a partir do nada. Isso. Já diversas outras pessoas antes de nós, né, uma multidão de intelectuais, de pensadores, de pessoas do mundo da prática, produziram formas de produzir conhecimento. Nós, então, vamos nos alinhar a essa tradição de produzir conhecimento, escrevendo um projeto e fundamentando cada uma das estratégias de investigação teoricamente. Isso. Não é isso? E é interessante a gente pensar, assim, que, por natureza, nós já somos investigativos, Exato. né, Paulo? Então, quando a gente se depara, assim, com uma determinada realidade, enquanto alunos ou enquanto professores, às vezes que somos, intuitivamente a gente já começa a querer investigar e a propor soluções para aquilo ali, né? Só que o diferencial agora, no meio acadêmico, é pensar as soluções não mais baseado em senso comum, né? Não posso dizer eu acho, eu penso, é assim, e fugir dessa visão determinista, né? De que as coisas são como elas se apresentam, porque são. Nós temos que procurar saber cientificamente por que elas se apresentam assim. Exatamente, muito bem dito, né? Bem, então é isso. E aí a gente pode pensar um projeto de pesquisa de forma mais sintética, portanto pensando as grandes partes de um projeto de pesquisa em termos de 3 momentos. No primeiro momento, a gente pensa o problema de pesquisa. Então é a parte que trata do problema. Num segundo momento, e aí não há necessariamente que se pensar nesta ordem, mas se poderia pensar o que me fundamenta do ponto de vista teórico. Então essa parte é a do referencial teórico. E uma terceira parte, voltando não necessariamente nessa ordem, eu posso pensar a metodologia antes, né? Mas eu pensaria então a metodologia. E a gente vai falar cada uma dessas partes agora detalhadamente. Sim. Não é? E quando a gente fala assim de um problema, porque as pessoas às vezes cometem assim alguns equívocos, né, Paulo?
de pensar que determinadas temáticas se relacionam a um problema. Nem sempre, né? Por exemplo, eu me interesso muito pela questão do negro no Brasil, hoje especificamente pela questão da mulher negra brasileira. E aí, qual o problema que eu vejo nessa estrutura? Exato. Né? Exato. Então, o problema nesse sentido seria aquilo que você quer resolver a partir daquela realidade que você questiona. Exato. Né? Bem, por que eu disse que as partes podem ser mudadas? Com exceção do problema, que é o primeiro momento que a gente pensa, o referencial teórico e a metodologia vão sendo pensadas paralelamente. Então eu posso apresentar formalmente no meu trabalho primeiro um discurso sobre o referencial teórico e depois sobre a metodologia. Então posso fazer diferente. Não há nenhuma regra fixa nisso, né? Lembrando que o projeto é uma ação dinâmica que pode ser mudada. Né? Exatamente. Analiticamente, então, cada uma dessas partes vai ser dividida em outras partes. No problema, a gente vai pensar, basicamente, a apresentação dos motivos que levaram à escolha do tema. Depois a gente vai, a partir dessa experiência de apresentação dos motivos, nós vamos fazer uma questão de investigação, que é o quê? Equacionar o problema na forma de uma pergunta. Depois nós vamos pensar em termos de hipóteses e objetivos. As hipóteses e os objetivos, como terceira parte, podem ser divididos. Nós podemos pensar em objetivos que são aqueles que nós vamos alcançar ao final do processo investigativo. Então, são os nossos grandes objetivos ou o nosso grande objetivo. Ele é o objetivo geral. Nós teremos o objetivo, esse é ainda um objetivo distante, é aquele que está mediado por outros, né? E nós temos os objetivos específicos. Nós temos que ir alcançando à medida que investigamos para chegar àquele objetivo geral. Esses, então, são os objetivos próximos ou imediatos. E, por fim, nós vamos pensar a relevância do estudo, que deve ser pensada em termos pessoais, acadêmicos e sociais. Nós vamos falar detalhadamente sobre isso. Né? Exatamente. Bem, uma segunda parte do projeto, como dissemos, é o referencial teórico. Nessa parte, do que nós trataremos? De definir termos, noções e conceitos. Por exemplo, a Letícia investiga a questão do negro em relação com a mulher ou ser mulher na sociedade brasileira. Olha, exatamente. Já temos aí dois conceitos importantíssimos, né, Letícia? E a importância de se pensar nesse referencial teórico é para nós nos localizarmos mesmo com relação ao assunto, né? Porque quem já produziu o que eu pretendo falar, ou quem está investigando o que eu pretendo me debruçar ali, enquanto investigadora, eu tenho que saber o que foi dito, como foi dito, em que contexto foi dito, exatamente, né? Porque ser negro no Brasil, um exemplo, ou ser uma mulher negra no Brasil não é o mesmo que ser uma mulher negra norte-americana. Então, eu tenho que entender em que contexto, como foi escrito, até que ponto foi produzido para, a partir de então, exatamente, eu propor o meu trabalho, né? A minha pesquisa. Letícia chama atenção para um aspecto muito importante. Conceitos, noções, termos específicos são sempre complexos, né? Não tem o mesmo sentido em todos os lugares. Então, entendendo que os conceitos, as noções e os termos são ambíguos, né? São polissêmicos, eu devo definir esses termos, porque sempre que eu utilizá-los na escrita do relatório da minha pesquisa, quem ler estará sabendo exatamente aquilo que eu quis dizer. Exatamente. Não é? Bem, a terceira parte do projeto é a metodologia. Na metodologia, nós pensaremos as estratégias de coleta de dados, ou as de coleta de informações, né? As estratégias de tratamento dos dados coletados,
as limitações que o método apresenta e o cronograma de atividades. Há uma corrente, né, de pensamento da metodologia da pesquisa, da filosofia da ciência, que problematiza a questão até mesmo do uso dos termos. Por exemplo, o quanto uma pesquisa qualitativa pode falar em termos de dados, né? Por isso é que nós estamos tendo aqui o cuidado de dizer que são dados ou informações, voltando àquela ideia do slide anterior, de que conceitos são complexos. Então, você usa a mesma palavra para dizer coisas diferentes. Verdade. Não é isso? E é interessante assim, explicar o porquê das coisas, né? E essa metodologia ela tem que ser apresentada de uma maneira clara. Por quê? Porque quem vai ler o seu projeto, né, Paulo, precisa entender o caminho que você fez. E a pesquisa ela tem que ser passível de reprodução. Sim, né? Então as pessoas, quem quiser fazer uma nova pesquisa baseada no seu trabalho, essa pessoa, ela vai ter que entender os caminhos metodológicos que você tomou. Você tem que descrever exatamente o que foi feito para que ela, através da repetição, consiga atingir um resultado próximo ao seu. É isso. E lembrando que o nosso intuito final é produzir conhecimento sobre a realidade. Para que nós possamos, e esse é um trabalho coletivo, né? Como diz John Dewey, né? Há uma comunidade de investigação científica que ao longo da história foi produzindo conhecimento. Os investigadores mais novos, como nós dois, né? Por exemplo, né? Nos apoiamos no que foi construído no passado, e isso é muito saudável. A tradição nos legou uma série de coisas que têm que ser consideradas. Sim, né? E é a partir da consideração dessas coisas, ninguém está aqui inventando a roda quando faz uma pesquisa, né? A partir da consideração da tradição, daquilo que já foi feito, é que nós podemos construir coisas novas. O novo não nasce do nada, né? Exatamente. O novo já nasce de outras coisas. Bem, por fim, nós teremos então não necessariamente uma terceira, uma quarta ou uma quinta parte, mas coisas muito importantes, itens muito importantes no projeto, que são as referências e os anexos e apêndices. As referências porque, como dissemos, nós estamos fazendo remissão, estamos voltando, né, fazendo a nossa reverência a tudo aquilo que já foi produzido antes de nós. Então, nas referências, nós elencamos, fazemos um elenco, uma lista dos diversos textos utilizados, das diversas referências, como está o nome aqui. E os anexos apêndices, aqueles documentos que nós achamos importantes para ilustrar e que foram importantes no processo de pesquisa, né? Anexos ou documentos criados por nós ou documentos que já foram criados por outras pessoas. É importante falar para vocês que esse momento, para vocês estarem interagindo com essa disciplina, ele é de suma importância. A tradição nos trouxe até o final do ensino médio a uma série de atividades que nos levam a cópias, né? Então a gente costuma resumir muito as coisas, usar a fala dos autores copiadas, né? Então a importância da metodologia científica é agora o momento de vocês estarem aprendendo. Por quê? Todos os trabalhos a partir dessa disciplina, né? Nós estivemos aí nesse primeiro mês de ambientação no ambiente virtual de aprendizagem, e as atividades não foram tão cobradas dentro do que se espera no meio acadêmico, né? Então não houve essa cobrança por parte de nós, tutores ou professores, com relação à forma como vocês iriam trabalhar cientificamente os textos. A partir de agora e depois dessa disciplina, vocês terão o embasamento necessário para estar realizando as atividades aí dentro do que se espera para o meio acadêmico. Exato. Então terminamos esse nosso primeiro vídeo, onde nós apresentamos a estrutura do projeto de pesquisa, né, na sua espinha dorsal, e voltaremos com outro vídeo falando detalhadamente sobre cada uma dessas partes do projeto de pesquisa.